Ele ser uma pessoa pública, eu tenho que falar, né? E tudo que eu falo, eu tenho provas. Estão falando por aí desse caso que eu tive com o Thiago, que não foi um ano, foram 18 anos. Há 18 anos a gente tem um relacionamento com um hiato de tempo de 8 anos. O cara tem. O cara é um pastor e ele tem um caso de 18 anos com a amante. Cara, você tem noção disso? Isso é um absurdo, sabe? Fala galera, seja bem-vindo a mais um vídeo. Hoje a gente vai reagir ao vídeo dessa moça aqui, que ela contou, relatou toda a experiência dela e que ela tem como amante do pastor. Um pastor, que é esse pastor aqui, é o Thiago Alicerce. Ele é muito conhecido aí, tem 264 mil seguidores no Instagram. E ele também confessou aí o pecado dele, né, de adultério e tudo. E, eu vou ser sincero com vocês, por que que eu tô reagindo a esse vídeo? Eu não conhecia esses dois, não conhecia esse pastor também. E quando eu vi diversos canais reagindo a esse vídeo, eu fui assistir por curiosidade, né. Quando eu assisti o vídeo dessa moça relatando, contando toda a experiência que ela teve aí sendo amante aí do pastor, né, cara, eu fiquei bem assustado, vou ser bem sincero com vocês. E por que que eu tô falando isso? Pra vocês entenderem, eu sou filho de pastor, tá, eu tenho 29 anos, eu sou, formado em gestão comercial, eu fiz teologia, eu já conheci diversas, igrejas diferentes, como por exemplo, Batista, Assembleia, Nova Aliança, diversas igrejas e denominações eu já conheço, né, inclusive igreja católica também. E eu já vi muita coisa na minha vida, porque como meus pais eram pastores, minha mãe, ela chegou a ser líder de mocidade, líder de jovens, então eu via muita coisa ali, desde criança, né, já vi caso de pessoas traírem dentro da igreja e tudo mais, e não é novidade, assim, coisa de traição não é novidade. Só que a forma como essa moça conta toda a experiência dela, cara, é um pouco assustador. Vocês vão ver aqui, eu vou reagir. Eu tô reagindo a esse vídeo aqui do Cristão Também Pensa, por quê? Porque eu entrei no Instagram dela e eu não achei esse vídeo lá. Então eu acredito que ela já excluiu o Instagram, não sei se estão processando ela, não sei o que que tá acontecendo. Eu sei que ela foi no canal também, o Fuxico Gospel, alguma coisa assim, e ela relatou mais coisas lá, que depois a gente vai reagir aqui também. E eu vou dando para vocês o meu parecer, a minha experiência, minha opinião sobre tudo isso que está acontecendo. Mas eu confesso para vocês que é um pouco. Você tem que ter um pouco de estômago. Se você é uma pessoa muito sensível, que você fica assustado com essas coisas, já vou falar que tudo que ela conta aqui vai te deixar um pouco assustado. Então vamos lá. Só Amanda, mediante aos acontecimentos de agora, eu tenho que me pronunciar, porque assim, infelizmente, a minha vida, ela veio à tona, então eu tenho que pegar e falar, né, a minha versão. Eu, ao contrário do outro lado, não consigo, mediante a tudo que está acontecendo, simplesmente chegar aqui e falar, ai, me desculpem, e acabou sabendo que estão falando um monte de coisa sobre mim. Eu respeito a opinião de cada um e eu espero que respeitem a minha versão. Eu espero que respeitem o que eu tenho para falar. Eu, particularmente, não queria dar satisfação da minha vida para ninguém, porque ninguém paga as minhas contas. Né? É muita gente opinando sem saber quem de fato quem eu sou, sem saber de fato o que aconteceu. Mas Bom, primeiro ponto, gente, se você for o tipo de pessoa que for comentar aqui xingando, ofendendo, eu já vou deixar claro que eu vou banir comentário desse tipo, eu vou ocultar comentário desse tipo. Então vamos manter o respeito. Independente do que aconteceu entre esses dois, se ele é pastor, se ela é amante, se tem filhos envolvidos, família, tudo, isso daí é problema deles. É eles que vão sofrer as consequências, é o pastor é que vai perder aí cargo dele, ou vai ficar de banco, ou se nada acontecer com ele também, é problema dele, da igreja dele lá, dos membros deles. Então, a gente não tem nada a ver com a vida deles. Então, vamos manter o nível de respeito nos comentários, tudo. Lembre-se de seguir aqui o canal, ativar o sininho de notificação. Já deixa o seu like se você gostou desse tema, se você se é interessante para você eu trazer reflexões sobre esse tema. Mas vamos manter o respeito, gente. Eu peço muito isso. A gente tem que seguir as políticas e diretrizes da plataforma do YouTube. Então, tem que ter respeito aqui nos comentários. E eu não sou o tipo de pessoa que compactua aí com qualquer coisa aí que vá contra as políticas da plataforma. Então eu respeito as políticas da plataforma, respeito aí a moça, tanto o pastor, e as reflexões que eu vou fazer é sobre tudo que ela relata. Eu não conheço eles, então não vou falar sobre eles. Vou falar sobre os acontecidos, a minha opinião, tá? E é minha opinião, então
como ela expôs, como o cara é uma figura pública, a gente pode opinar sobre os ocorridos para que você, que talvez esteja passando por coisa parecida, ou talvez para prevenir também de que pessoas não venham a cair nesse mesmo erro. Então é esse o objetivo, é prevenir que as pessoas não caiam no mesmo erro e fazer reflexão para que as pessoas que talvez estejam passando por coisa semelhante venham aí tomar boas decisões na vida. Ele ser uma pessoa pública, eu tenho que falar, né? E tudo que eu falo, eu tenho provas. Estão falando por aí desse caso que eu tive com o Thiago, que não foi um ano, foram 18 anos. Há 18 anos a gente tem um relacionamento com um hiato de tempo de 8 anos. O cara é um pastor e ele tem um caso de 18 anos com a amante. Cara, você tem noção disso? Isso é um absurdo, sabe? O cara tem família, provavelmente deve ter filho, não sei. Mas é um absurdo isso, gente. E a gente chegou a se falar, só que o que acontece? Numa situação igual a essa, a amante, muito prazer, ela é a crucificada. A mulher Nesse ponto aqui, a gente tem que ser sincero e a gente tem que ser transparente. É verdade isso daqui que ela tá falando. Na maioria dos casos onde a mulher vem e expõe a público, ela é ridicularizada, ela é criticada e fica todo mundo passando a mão e passando o pano pro pastor, digamos assim. Todo mundo faz isso, né? Vamos ser sinceros aqui. Quantas vezes você já viu coisa semelhante e o pastor segue a vida dele, continua lá sendo pastor, pregando, fingindo que é um santo e vida que segue, né? E a amante ali que expõe tudo é que sai como errada, como a Jezabel, como a mulher que tem um espírito ruim. Então a gente tem que ser sincero aqui nessa análise. Nesse ponto aqui eu concordo com ela, só que não significa que eu concordo com as atitudes e práticas deles, tá? Então a gente tem que saber separar. Nesse ponto ela está falando a verdade. A mulher quando é amante, é ela que sai como errada. Então vamos ver aí tudo que ela conta aqui. é a que merece ter a cabeça raspada, é a mulher que fez por merecer, porque se meteu num caso de família, que quis destruir uma família, e não é bem assim que aconteceram as coisas. A minha história, ela não começa num relacionamento entre homem e mulher, de sentimento, e acaba numa louca, desvairada pelo homem que resolve conseguir provas pra acabar com o relacionamento dele, porque é o que estão falando. Ah, ela pegou, gravou tudo, ela filmou tudo pra depois acabar com o relacionamento dele. Gente, isso daqui é um erro. Por quê? Porque você concorda que se ele se envolveu com essa mulher, se essa mulher é amante aí, digamos assim, e ele se envolveu estando casado, quem errou foi ele, quem decidiu se envolver foi ele. Então quem começou a destruir a própria família foi ele, não foi ela. Porque ele simplesmente deveria não ter se envolvido, não ter tido um caso. Porque você concorda que se o cara ele quer prevenir a família dele e tudo mais, o que ele tem que fazer? Não ter um caso, não ter uma amante. Simples. Então, se a família tá, digamos assim, passando por algum problema, o responsável é ele, muito mais do que ela. Porque era só ele ter chegado nela e não ter se envolvido, né? Ela vai explicar por que que eles se envolveram. Ela foi e terminou o relacionamento e começou a pedir conselhos pra ele, e aí o cara foi e acabou se envolvendo com ela. E no começo, ela conta aqui, ela relata que era uma coisa fria, né? Que era uma coisa fria. Ele não queria, digamos assim, se envolver emocionalmente com ela. Só que ela ficou apaixonada por ele. Então vamos ver aqui. E não é bem assim. Não foi isso que aconteceu. Em 2006, eu tinha um relacionamento de 5 anos. E perto de eu me casar, eu terminei. E o Thiago, ele sempre foi uma pessoa da igreja local de Santos, que eu sempre gostei muito, uma pessoa que eu sempre admirei, uma pessoa que me fez muito bem. Mas eu nunca tive sentimentos por ele, de mulher, homem e mulher. Pelo contrário, ele sempre foi meu pastor e eu sempre admirei muito. Meu primeiro emprego, sempre foi tudo através dele. Meu primeiro emprego, pra cantar na igreja. E eu sempre tive uma admiração muito grande por ele. Deixa eu abrir só uma exceção aqui pra falar. A ideia Ou seja, eles primeiro o relacionamento, a princípio, foi um relacionamento ali de pastor, de pastor mesmo, de pô, vou te ajudar aqui, ó, tá precisando de emprego? Vamos ajudar aqui e tal. Então, isso daí em toda igreja tem, que é aquele convívio mesmo entre líderes e os irmãos ali da igreja. Então, começou de uma maneira normal. disso aqui não é me mostrar. A ideia disso aqui não é eu pegar e me aparecer. É só eu pegar e contar a minha versão, porque são milhares de pessoas, até gente do catálogo aqui me xingando. Então, assim, eu preciso que me escutem. Voltando, então eu nunca deixei de gostar da pessoa dele, da família dele. Fui no casamento dele, tá tudo certo. A nossa diferença é de 10 anos. Eu tenho 37 anos.
Ele tem 47. Então eu peguei e me relacionei eu tinha meu namorado e em 2006, quando faltava alguns meses pra gente casar, a gente terminou. E quando a gente pegou e terminou, eu fiquei muito mal. Eu e esse meu noivo, né, meu namorado, eu fiquei muito mal. E o Thiago, ele era meu líder de jovens. E eu fui desabafar pra ele. Só que esse foi meu erro. Hoje eu vejo que foi meu erro. A internet. Aqui é o erro, e é bom que ela confesse isso, por quê? Porque você que vai assistir esse meu vídeo aqui, você vai pegar vários insights para que você venha se prevenir, para que você venha instruir seus filhos, para que você venha instruir sua família, para que você, se você for um líder de jovem, um pastor ou qualquer coisa do tipo, venha instruir a sua igreja. O que que acontece? Ela tinha um namoro, um namorico ali de jovem, de adolescente, de jovem mesmo. Aqui em 2006 ela vai relatar que ela tinha por volta de 19 anos. Ou seja, era uma jovem, né, uma adolescente pré se tornando adulta ali. E ela pega e termina o relacionamento e ela vai começar a buscar ajuda desse líder, desse líder de jovem, ou pastor. E o que que acontece? Ela vai começar a se envolver. E ela mesma tá falando aqui que ela vê que é um erro. Por quê? Porque se você é mulher e você termina um relacionamento, você não deve pedir ajuda para outro homem. Você tem, por mais que ele seja um líder, por mais que ele seja, é claro, que nem eu atendo muita mulher, muito casal, muita gente vem me pedir conselho no meu Instagram. Só que tem um limite, gente. E esse limite você tem que ser muito profissional, e você tem que ter muita cabeça fria e tem que saber separar muito as coisas, porque senão acontece isso, você acaba se envolvendo. E o que que acontece? Qual que teria que ser o correto? Se ele era líder de mocidade e já era casado na época, ou se ele já era pastor, não sei, ele deveria ter falado com a esposa dele, ó, tô ajudando fulana e tal, e quando eu perceber que não dá mais para me ajudar ela, eu vou pedir para que você instrua ela. Ou ele deveria ter pedido para alguma outra líder mulher ir lá e ajudar ela. Ajudar em que sentido, Felipe? Porque quando a pessoa termina um relacionamento e ela era muito apaixonada, ou às vezes a pessoa, que nem no caso dela, que queria se casar, a pessoa imagina toda uma vida com a outra pessoa. E quando ela termina, ela fica sem chão. Por quê? Pô, terminei com uma pessoa que eu achava que eu ia passar a vida junto, que a gente ia casar, que a gente ia ter filho. Às vezes a pessoa até imagina comprando uma casa, um apartamento, vivendo juntos, tendo filho, tudo. E aí, do nada, termina, a pessoa fica sem chão, fica sem saber o que que vai fazer dali em diante. Fica realmente sem saber, até mesmo espiritualmente, o que fazer para se fortalecer. E agora o que que eu faço da minha vida profissional? Como que eu vou me sustentar? Como que eu vou seguir? Quais são o que fazer? Quais os meus planos daqui para frente? A pessoa fica perdida, fica sem chão. E eu sei disso porque eu ajudo muita gente que passa por problemas de relacionamento, muito casal até, e a pessoa fica sem chão. Por exemplo, meu irmão mesmo passou por um divórcio, onde ele, assim, precisou ter orientação, teve que pedir, passar por psicólogo, tudo, pedir realmente ajuda ali para quem era próximo, e ele ficou mal um bom tempo. Então, todo mundo que passa por um divórcio, por uma separação ou qualquer coisa do tipo, vai ficar mal, principalmente espiritualmente. Se você é da igreja, se você cresceu da igreja que nem eu, você vai se sentir sem chão, porque a gente cresce acostumado a ouvir, pô, o casamento é para sempre, assim, assim, assado. E o erro dela foi esse, pedir ajuda pra um cara que talvez já era casado, sendo que ela poderia ter pedido orientação para uma líder mulher, e ela poderia, digamos assim, ter pensado, pô, aqui, pô, a gente tá passando do limite, é melhor eu pedir orientação para uma mulher, mas ela vai se envolver emocionalmente. E aí que é o problema, aí que é o perigo. Porque às vezes a pessoa se envolve emocionalmente com você e você não tem culpa. Por exemplo, já teve situação quando eu era mais jovem, que eu estava assim, firme na igreja, que eu morava com meus pais, meu pai era pastor e tudo mais, que tinha algumas jovens ali da igreja que se apaixonaram por mim mesmo sem eu fazer nada. Eu só era filho do pastor e por eu ser filho do pastor e tocar instrumento, que eu sempre toquei instrumento, bateria, violão, guitarra, essas coisas. Então, você acaba ficando meio que popular ali na igreja e as pessoas passam a te admirar. E né, nesse tem as pessoas que te admiram e tem também algumas pessoas ali que vão ver você como um possível parceiro, digamos assim, para casar ou para ter um relacionamento ou para namorar. E tem as pessoas também que te admiram. Então são níveis separados, digamos assim. Tem a pessoa que te admira e tem a pessoa que tá apaixonada por você, sabe? Então eu lembro que teve um caso de uma menina que ela tava muito afim de mim e eu percebi assim, eu cheguei nela e conversei. Eu falei, ó, eu sei que você tá afim de mim, que
você tá gostando de mim, porque começaram a ter muito comentário. Chamei ela pra conversar tudo, falei: "Mas eu é assim, eu sei que você gosta de mim, mas, eu, digamos assim, eu não correspondo o mesmo sentimento. Então não adianta a gente ter uma amizade, a gente, conviver, porque eu não vou corresponder esse mesmo sentimento e isso vai fazer você sofrer. Então, eu prefiro me manter afastada para que você não sofra, entende?" Então eu fui e cortei aquilo ali. Então, você tem que ter muita responsabilidade, digamos assim, emocional, afetiva pelas outras pessoas também. Porque às vezes a pessoa te admira, pô, a pessoa tem ali até um respeito, digamos assim, por você. Na internet você pode fazer o que você quiser, você pode falar o que você quiser, você fica mais à vontade. E a gente começou a falar à noite, a gente começava a conversar à noite. A gente falava um com o outro, e eu desabafei, eu terminei, e passou a ser constante durante esse término. Eu me apeguei muito a ele nessa época. Eu tinha 19 anos, eu não era uma menor de idade. Nessas conversas, a gente acabou conversando, né? A gente acabou se relacionando primeiro pela webcam, a gente começava a jogar joguinho. A gente foi se envolvendo. Eu tinha acabado de sair de um relacionamento e eu me apeguei àquilo. Na igreja a gente não conversava, mas quando chegava a noite a gente conversava. Foi criando uma amizade virtual, mesmo ele sendo meu pastor. Então, chegava aquele horário à noite, dava 10, 11 horas da noite, toda hora eu queria saber o que aconteceu. E aqui, gente, a gente percebe outro perigo também. Pô, se esse rapaz, se esse homem estava conversando com essa mulher às 10 horas da noite, por que que ele não estava conversando com a esposa dele? Ou com a noiva dele? Não sei se já era casado ou não. Então você percebe que tem uma brecha aqui que talvez a esposa dele tenha dado, não sei. Mas você percebe que tem alguma coisa errada aqui nesse relacionamento dele com a esposa dele também, né? Por quê? Porque, pô, ele teria que estar conversando com a esposa dele e não com uma terceira, digamos assim. Entende? Com ele, como que foi o dia dele, mas a gente não falava de coisas pessoais. Ele falava como é que você tá, como pastor. Até que chegou uma hora que a gente começou a jogar joguinho, jogava dama. Isso lá em 2006. Aí eu fui me envolvendo. Ele, eu tenho certeza que não. Só que o que acontece? Você conversando com um cara 10 horas da noite, você é uma menina, você acabou de terminar o relacionamento. A gente começou a jogar a dama, aí vem aquela brincadeira. Aí começou uma brincadeira assim, te comi. Aí eu, te comi de novo. Aí a gente viu, começou a ficar uma conversinha mais caliente, na brincadeira. Aí ele pegou e perguntou pra mim, eu era virgem, eu tava 5 anos namorando, mas eu era virgem. E quando a gente começou a ver que começou a calorar, ele começou a pedir pra ligar o webcam, eu ligava o webcam, eu fazia vídeo pra ele, se mostrando. Eu gostava daquilo, eu sabia que era errado, mas eu gostava Ou seja, ela seduziu ele, digamos assim, e porque ela gostava, ela estava afim, entende? Por livre e espontânea vontade. daquilo. Se é a verdade que as pessoas querem ouvir, se a gente vai pegar e vai falar o que de fato acontece, essa é a verdade. Eu gostava, eu achava ele o máximo. Ele tinha aquela careca dele, era cabeludo, mas pra mim ele era o cara. Pra mim eu gostava de ver ele fazendo tudo que ele fazia. Era assim que eu via ele. Nessa que eu peguei e me envolvi com o Thiago, que eu tinha terminado esse meu outro relacionamento, a gente conversando pela internet, ele falou um dia pra mim, se eu for até você, isso era 4 horas da manhã, numa sexta-feira, em 2006, em agosto, você sairia comigo? E eu não pensei duas vezes. Eu falei, sim, eu quero sair com você, eu quero estar com você. E a gente saiu. A minha primeira frustração, não vou negar, eu falei isso pra ele, foi essa. A gente pegou, entrou no carro e ele perguntou pra mim, ele não me obrigou. Ele perguntou, você quer fazer isso mesmo? Então ali estima pra consumar o adultério, não é isso? Eu falei, sim, eu quero. Então assim, eu não fui abusada, eu não fui enganada. Até ali eu entendi assim, eu quero ele. Aí eu peguei, saímos no carro, fiquei com ele, dentro do carro dele, numa rua atrás da minha, lá em Santos. Não teve beijo, não teve declaração, não teve amor, foi frio, foi sexo. Eu não sabia. Aqui você entende por que que eu fiquei assustado quando eu vi esse relato, porque é uma coisa bem pesada, digamos assim. Se você, sei lá, novo convertido, se você tá, sei lá, pouco tempo na igreja, é uma coisa que assusta um pouco, porque ou até muito, dependendo da pessoa. Eu, como eu já ouvi muita coisa, já vi muita coisa, dá aquele embrulho no estômago de ouvir isso, porque ela tá contando que foi por livre e espontânea vontade, não ele realmente perguntou e você também fica com aquela curiosidade: "Pô, se ele fez isso com ela, será que ele não fez isso com outras pessoas?". Pô, às 4 horas da manhã, por que que um cara sai, sei lá, às 4 horas da manhã e deixa a sua esposa em casa?
o que estava acontecendo no casamento dele. Você percebe que vai te dando diversas dúvidas e vai gerando diversas coisas assim na sua mente. Por que que isso aconteceu? Por que que isso chegou a esse ponto? Sua mente começa a ficar, pô, como um pastor faz isso? Pô, ele teria que ser exemplo. Então sua mente começa a fazer vários questionamentos, você entende? E ela vai relatar, a gente tem que escutar e a gente tem que ser neutro. Porque se você deixar o seu sentimento, as suas opiniões te atrapalhar, você não consegue refletir de forma sincera, transparente, e você não consegue raciocinar que isso pode acontecer com qualquer pessoa que permita que certas coisas aconteçam. Se você não corta as coisas logo no início, se você não resolve o que tem que resolver no seu casamento logo no início, as coisas vão tomando proporções cada vez piores. E tem um versículo que diz, né? E tem até várias pessoas que falam isso, que um abismo chama outro abismo. Então a gente tem que ser muito eh, verdadeiro, que a gente tem que ter noção de que nós somos seres humanos. Nós somos seres humanos. Todo mundo tá na Terra como ser humano. Ninguém é um anjo perfeito, inabalável. E todo mundo pode errar. E galera, o vídeo tá ficando muito longo, então eu vou continuar na parte 2 desse vídeo. Eu vou dividir esse vídeo em partes para não ficar muito cansativo de assistir. Então, se você assistiu até aqui, se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação e aguarda que eu vou soltar o próximo vídeo em seguida, como parte 2. Aí você vai e assiste com calma, beleza? Então, a gente se vê no próximo vídeo, como eu sempre falo. Se inscreve aqui, ativa o sininho de notificação, me segue no Instagram. Lá no Instagram tem um grupo no Telegram que você pode participar, é gratuito. Lá eu mando todos os vídeos que eu vou soltando. Então, se você não receber notificação, você vai estar por dentro de todas as notificações lá nesse grupo. Então, a gente se vê no próximo vídeo.